Está dizendo exatamente isso. Como é que acontecia? Vencia o prazo, ou você entrava com a ação nos próximos 30 dias, e aí não precisava notificar o inquilino, porque tinha prazo certo, ou se passasse os 30 dias, você a qualquer momento poderia notificá-lo e dar mais 30 dias para ele ficar lá no imóvel. O que que acontecia? Normalmente, qual era a maior defesa que existia, Luiz? Ele vinha e dizia, olha, eu conversei com a administradora ou com o locador e verbalmente nós estabelecemos uma prorrogação por mais um ano. Já, ele dizia exatamente, quase todas as defesas vinham nesse sentido. E o que acontecia? Ele criava uma situação de fato que precisava ser provada, o juiz abria uma dilação probatória, determinava uma audiência para ouvir testemunha, para ver se houve essa prorrogação verbal. E o que acontecia na prática com isso? A ação demorava 3, 4 anos. Não era isso que acontecia? Terminava o prazo, ou você entrava com a ação nos próximos 30 dias, ou se não fizesse, havia prorrogação por prazo indeterminado, né, que normalmente acontecia. O teu cliente, o locador, queria o imóvel de volta, aqui no imóvel, na locação não residencial. Você notificava, dava os 30 dias e tinha esse trauma todo. Tinha esse transtorno todo, você não sabia quando é que você poderia tirá-lo de lá. Né? E muitas vezes ele já aproveitava que estava discutindo em juízo e já parava de pagar também. Né? Aí você tinha que entrar com outra ação por falta de pagamento. Também não tinha liminar na ação por falta de pagamento. E a despesa dessa nova ação? Que as custas são extremamente caras. Então o que ele criou aqui? Ele criou o despejo liminar, nesse caso da locação não residencial, né? Tendo a ação sido proposta em até 30 dias do termo, quer dizer, do prazo de vencimento. E se você não fizer isso nos 30 dias próximos, ela vai se prorrogar por prazo indeterminado, e daí você cabe o despejo se você notificar e a notificação restar desatendida. Cabe nesse caso, e para mim é uma inovação importantíssima, o despejo liminar. Está falando do inciso 8º que criou esse despejo liminar no caso do vencimento do contrato. Eu acho isso bastante importante, pelo seguinte, porque o inciso seguinte, o 9º, e as pessoas não têm feito a leitura mais correta sobre esse inciso, e nós vamos fazer agora. O inciso seguinte, o 9º, ele diz o seguinte, o inciso seguinte diz o seguinte, o inciso seguinte tem esta redação. A falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, mas aí veja vocês a parte que eu grifei e que ninguém está discutindo. Né? Pouca gente discutiu isso aqui. Quem discutiu falou bem baixinho para vocês não escutar. Mas eu vou falar alto porque se vocês não gostarem, o que eu vou fazer? Mas ele que criou a liminar no despejo na locação residencial. Não é isso? Todo mundo está bradando, e vozes por tudo quanto é lado. Aí ele falou, a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, vírgula, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no artigo 37. Mas qual é a administradora que aluga o imóvel sem garantia? Né? E se você alugar sem garantia, o teu cliente vai lá no CRES e faz ainda uma queixa contra você, uma denúncia contra você, o CRES te processa e te lança uma multa, porque você não foi diligente ao cuidar do negócio alheio dos outros, né? Você não soube escolher. Ainda quando você escolhe, o sujeito não é bom, você ainda está sujeito à reclamação. Imagina quando você não escolhe. Então, os seus contratos, naturalmente, e aí vai ter, a meu ver, vai ter que modificar esse dogma aí, a gente vai ter que repensá-lo. Por quê? Na maioria dos senhores, eu acredito que 90 e tantos %, os contratos de vocês têm alguma espécie de garantia. E se ele tem alguma, se ele está provido de qualquer das garantias previstas na lei, aí não vai ter mais, não vai ter. E vai continuar não tendo o despejo liminar. Certo? Só que isso, poucas pessoas estão lendo essa disposição. Né? Ele aqui.
estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no artigo 37. Por não ter sido contratada, quer dizer, porque você fez o contrato já sem garantia, ou, ele abriu uma possibilidade, ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo. Não importa qual foi o motivo que houve a exoneração da garantia. Mas se ocorrer, por exemplo, naquele caso que o fiador comunica a você que não quer mais ser o garantidor, né? Quer se exonerar da obrigação, nesse caso, se não for substituída, então cabe o despejo liminar, porque o contrato mesmo tinha uma garantia anterior, mas passou a não tê-la mais por essa disposição. Então, houve a extinção, houve pedido de exoneração, houve extinção da garantia, o pedido de exoneração dela. O motivo que aconteceu isso, a lei diz que não importa. Ele alterou também, no artigo 59, ele acresceu no artigo 59, o parágrafo 3º, que diz, no caso do inciso 9º, que é esse acima, né, do parágrafo 1º deste artigo, aquele que está escrito, a falta de pagamento de aluguel, acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido, cabe a locação, ele está dizendo, no caso do inciso 9º do parágrafo 1º deste artigo, poderá o locatário evitar a rescisão. Aí aquela discussão que vocês estão ouvindo todo dia aí, né? Como é que ficou escrito isso aqui? No caso do inciso acima, que eu estou falando lá, de falta de pagamento da locação e acessórios, e o contrato não tem garantia. Então, nesse caso, poderá o locatário evitar a rescisão da locação e lidir a liminar de desocupação se, né? Estamos falando, o despejo em 15 dias e tal. Não vai acontecer em 15 dias e vou explicar por quê. Se, dentro dos 15 dias concedidos para a desocupação do imóvel, e, independentemente de cálculo, efetuar depósito judicial que contemple a totalidade dos valores devidos na forma prevista no inciso 2º do artigo 62. O que quer dizer isso? Aquele que ele tem que pagar os aluguéis e acessórios que se vencerem até a sua efetiva, até a data do pagamento, as multas ou penalidades contratuais, quando exigíveis, os juros de mora, as custas e os honorários de advogado do locador. A lei fala fixados em 10%, se não houver uma disposição contrária, mas sempre está no contrato. Se houver infração contratual, o locatário ficou obrigado a pagar 20% a título de honorários advocatícios. Então, o que aconteceu isso? Ele vai poder, vocês lembram, mais na frente ele vai dizer por que ele não pode e que está alvoroçando as partes. Então aqui, a partir do 59, ele pulou para o 62, que aí criou alterações de procedimento, né? Como é que vai tramitar os processos. Ele diz, nas ações de despejo, fundadas na falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação, de acessórios da locação. Aí ele acrescentou, que isso já estava escrito na lei sem alteração. Ele acrescentou agora no artigo 62. Nas ações de despejo fundadas na falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação, já estava, e ele acrescentou, de aluguel provisório, que é uma possibilidade, né? Quando aí você vai lá ele vai conjugar aqui com a revisional, que o juiz pode fixar os aluguéis provisórios. A lei anterior deixava em dúvida se seria o caso do inquilino ou só do locador, mas para mim falava só no locador, né, até 80% do valor pedido, lembra disso? Ela continua mantendo essa situação. De aluguel provisório, de diferenças de aluguéis, ou somente de quaisquer dos acessórios da locação, observar-se-á o seguinte, nas ações de despejo, então ele vem dizendo, ele fez aqui uma mudança muito boa. Ele incluiu aqui, no caso de descumprimento de outras obrigações, né, ele também houve uma inclusão aqui para a ação de despejo, ele previu outras hipóteses também. Então, o artigo 62 só diz, observar-se o seguinte, ele criou a figura do aluguel provisório, de diferenças